aproveitando que você falou aqui agora de emprego, qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, vocês não vão acreditar, eu era office boy. Fui office boy quando eu comecei, com 11 anos eu comecei a trabalhar. E eu era office boy e eu fui trabalhar, eu tive assim, a graça de trabalhar numa faculdade aqui em Avaré, que é a FREA. Então, e lá eu era office boy, vocês conhecem a FREA, né? Todo mundo Sim. conhece. E comecei trabalhando lá. Então, e lá nessa faculdade eu tive contato com pessoas maravilhosas, que me ensinaram muita coisa. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas por outro lado foi muito bom, porque eu ganhava um salário que permitia me tocar minha vida, me sustentar. Em paralelo, eu absorvi muita coisa de muita gente, pessoas mais velhas, mais experientes, né? Pessoas que estudavam, pessoas que estavam fazendo faculdade lá na FREA, pessoas que trabalhavam lá, que me ensinaram muita coisa, que me ensinaram que era possível acreditar nos meus sonhos, que eu poderia fazer agronomia, que eu poderia, mesmo embora sendo de origem humilde, era possível correr atrás e buscar o que eu estava querendo fazer. Então essas pessoas me incentivaram e me ensinaram muita coisa. E, professor, eu queria tirar uma dúvida. Quais fatores que qualificam uma semente? Boa pergunta de novo, hein? Essa é muito legal. Então, como é que eu posso explicar para vocês assim, de uma forma bem didática? Eu diria que um bom aluno, como é que ele é? Dedicado, Faz suas tarefas, estuda. Uma semente boa, obviamente que a semente não estuda, não faz as tarefas, mas é uma semente que, por exemplo, uma semente que quando você semeia, ela germina e emerge rapidamente, forma uma plântula, é livre de doenças, vai favorecer, vai levar a ganhos em produtividade. Então, tudo que você imaginar de bom que você tem num aluno dedicado, você transfere isso de uma forma para você compreender melhor para uma semente. Então, o que é uma semente, né, de qualidade? Uma semente que é capaz de germinar, tolerar doenças, ataques, porque o que precisa entender é que na fase inicial da formação da plântula, quando a semente germina e a plântula, né, ela que ela emerge do solo, ela é uma fase da planta, a fase inicial é muito sensível. Então qualquer estresse ambiental, a semente e essa plântula em formação vai sofrer. Então é muito importante que a semente seja semeada, que tenha umidade no solo, que ela germine e a plântula emerja de forma muito rápida e comece a fazer fotossíntese. Então é um processo muito crucial da vida da planta, essa fase inicial, que é o início da formação da planta, que é a germinação e a emergência dessa plântula. Então eu diria que uma semente de qualidade é isso. Você vê aquele exemplo de aluno dedicado, transfere isso para uma semente que é mais ou menos, fazendo uma analogia para você entender o que é uma semente de qualidade. E como você acha que os fatores climáticos, como temperatura, chuva, vento, até a luz solar, pode influenciar hoje na sua atuação? Então, hoje, a agricultura tá complicada, né? Vocês estão estudando, estão vendo que nós temos regiões de seca, regiões de muita chuva, né? O clima está mudando, então isso complica demais a vida do agricultor, né? O agricultor sofre muito com isso. E compromete, obviamente, a produção de alimentos, né? Em determinadas regiões, por exemplo, isso complica a produção de alimentos que vai afetar em regiões do mundo, no país, né? Isso pode vir a comprometer e já está comprometendo a produção de alimentos para a nossa população. Bom, o que a gente compreende, então entende, o que a gente tenta fazer na pesquisa é, obviamente, fazer pesquisa para ter plantas ou sementes principalmente tolerantes a essas condições de estresse, não a fase inicial do desenvolvimento da planta, que a gente acabou de explicar para vocês, que é a fase de plântula, né, de germinação e de formação da plântula. Então, o que as nossas pesquisas procuram focar é desenvolver e compreender melhor como é que a semente germina em condições de estresse para tentar superar essas dificuldades que porventura venham a acontecer nos ambientes em função das mudanças climáticas que nós estamos tendo. Entendi. E ali, quais são as áreas de atuação? Você falou a sua, mas a sua é bem específica ali, né? A fase da fisiologia das sementes. E qual área de atuação assim o engenheiro agrônomo pode seguir? Ali as básicas. Então, a agronomia é muito ampla.
né? Você faz agronomia, você estuda biologia, estuda cálculo, muita química, muita física. E então você sai, por exemplo, você pode ser professor de biologia, professor de física, de química, além da parte mais aplicada da agronomia, né? Que é realmente ensinar a produção de alimentos, né? Como é que se produz, como é que se faz a agricultura para conseguir levar alimento para o povo, né? Mas na minha época, por exemplo, o que a agronomia faz hoje não tem nada a ver mais com o que a gente aprendeu lá na faculdade. Nós aprendemos o básico, continua sendo dado o básico para os futuros agrônomos, mas a gente está vendo agora que, além dessas disciplinas básicas que a gente falou, que a gente aprende muito na faculdade, agora está sendo incorporado outras áreas na agronomia, por exemplo, o uso de drones, né? Uso de satélite, imagem de satélite. Inteligência artificial está muito forte na agronomia hoje, né? Por exemplo, no meu caso, a gente usa inteligência artificial para predizer se aquela semente, olhando na semente, uma imagem da semente, você consegue dizer se aquela semente vai ser vigorosa, se ela vai ter qualidade. Só para vocês verem, usando imagem, inteligência artificial, combinação de imagem, semente por semente, você tem essa informação de forma rápida para o agricultor, antes mesmo dele semear as sementes. Então veja que o campo da agronomia, né, está se transformando e entrando toda essa parte digital, toda essa parte de imagens, satélite, drones, tudo incorporando para produzir alimentos de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa, para enfrentar esses desafios que nós temos. Então a inovação está muito presente e cada vez mais presente para fazer frente a essas dificuldades que nós temos enfrentando do ambiente. Então nós temos que cada dia mais ser curioso, estar inovando, produzindo conhecimento para fazer frente a esses desafios que a natureza está impondo para a gente. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um campo vasto e a tecnologia, a inovação está cada vez mais presente na agronomia. Essa era uma das minhas maiores dúvidas, né? Ali o impacto, né, da inteligência artificial na agronomia. Mas aqui, então, o que é a fisiologia de sementes? O que é a fisiologia de semente? A gente já comentou um pouco no início da nossa conversa, em que eu falei para vocês que, basicamente, o que eu estudo é como a semente germina. Mas, de uma forma mais geral, assim, uma forma mais ampla, melhor, com mais detalhes sobre a fisiologia de sementes, é uma área da agronomia, né, que estuda, por exemplo, a forma como a semente é formada, desde quando há polinização, a disciplina de biologia, que vocês estudaram lá, da polinização, o grão de pólen cai no estigma da flor, aí o grão de pólen germina, forma o tubo polínico, carrega os gametas masculinos, depois encontra com o gameta feminino, a osfera, começa a fertilização, e aí começa a formar o embrião, o endosperma, o tegumento, a semente está formada, e aí a semente começa a desenvolver. Então todos esses processos, desde a polinização, fertilização, até a semente está toda formada. E aí os eventos fisiológicos associados a isso, por exemplo, quando que a semente começa, porque durante a formação dela ela adquire capacidade de germinar, ela adquire capacidade de tolerar a ser seca, ela adquire vigor, ela adquire longevidade. São termos da agronomia, né, que talvez um pouco estranho para vocês, mas são componentes da qualidade fisiológica de sementes. Então, o que a fisiologia de sementes faz? A fisiologia de sementes faz estudar a germinação, estuda a tolerância à dessecação, estuda o vigor, estuda a longevidade de sementes e também estuda um outro componente que é muito importante, principalmente para a ecologia, da parte ecológica, né, da agronomia, vamos falar assim, seria a dormência de sementes, que é um outro assunto fascinante também, que as sementes são dispersas, né, e elas dispersam, mesmo que tem tudo ali disponível para germinar, ela não germina, tem um bloqueio natural que impede a germinação. Isso é uma estratégia de sobrevivência maravilhosa e fascinante de estudar. Então é isso, eu diria que a fisiologia de sementes são todos esses componentes associados com a semente, com principalmente a qualidade fisiológica da semente. Aproveitando aqui agora, qual que é a semente mais comum aqui encontrada hoje na nossa região, no nosso país? Bom, nós cultivamos espécies que não são originariamente nossa, né? Mas temos espécies que são próximas, de centro de origem próximo a nós aqui, que é o amendoim,
Mas temos a maioria das espécies que é cultivada aqui na nossa região são de outro centro de origem, né? A soja, que não é natural do Brasil, a soja domina o trigo, o milho, o feijão, né? Na nossa região aqui nós temos muitos produtores de feijão, aqui próximo a Avaré. Também tem soja, também tem milho, tem o trigo, né? Agora a gente vê muito sorgo. E o amendoim também é uma cultura que está bastante presente, está entrando muito forte próximo aqui da gente, no Mato Grosso, né? É muito comum na região da renovação dos canaviais, perto de Ribeirão Preto, Araraquara, e agora ela está dominando uma grande área do país, indo para Minas, Mato Grosso do Sul, está bem presente lá. E é importante dizer que de todas as espécies que eu falei, o amendoim, ele é originário, o centro de origem dele é próximo nosso aqui, a região ali do Paraguai, Mato Grosso do Sul, Argentina, é onde o centro de origem quer dizer onde a espécie originou-se, onde ela apareceu pela primeira vez, né? E enquanto que a soja não é nossa, vem da Ásia, o milho é do México, né? De outras partes do mundo aí. Professor, eu queria fazer uma última pergunta aqui. Se você não tivesse seguido a carreira na agronomia, qual outra profissão o senhor acredita que teria escolhido e por quê? Então, eu tinha como segunda opção, eu gostaria de fazer educação física. Então essa é a minha, eu fazia muito esporte, jogava futebol, corria. Então a educação física era a minha segunda opção. Se não desse nada certo na agronomia, eu ia fazer educação física, mas eu queria me especializar em ser treinador. Na verdade não é treinador, é preparador físico de times de futebol. Então essa era a minha segunda opção e que acabou não acontecendo, obviamente, porque a agronomia eu passei no vestibular, comecei fazendo meu curso e ia seguir a carreira, mas a educação física era a minha segunda opção, uma profissão fascinante, mas eu queria seguir e me especializar em ser preparador físico. Entendi. Então a gente vai chegando para o final aqui. Estamos encerrando aqui o nosso podcast. Muito obrigado, professor Amaral, por ter vindo aqui. Aliás, o professor está com redes sociais agora também, né? @professoramaral.silva. Isso, professoramaral.silva. Siga aí nas redes sociais, no LinkedIn também. Aproveitem, pessoal, porque nós publicamos semanalmente 2 vídeos sobre sementes, falando sobre sementes. Então, abordando aspectos, né, que a gente conversou aqui rapidamente, e a gente lá tem publicações, né, infinitas, né, um grande número de publicações, sempre falando sobre semente. Acompanhe lá nas redes sociais, vai ser um prazer participar. Se vocês tiverem perguntas para enviar, para a gente conversar, vai ser muito legal. É muito bacana isso, receber esse retorno, né, do público sobre o trabalho que a gente está fazendo. Então fique de olho lá, façam comentários. E eu gostaria também de agradecer a oportunidade ao Portinari, a vocês, Felipe, ao Afonso, ao Enzo, né, por me convidar para estar aqui para falar um pouco sobre a minha profissão, falar sobre a engenharia agronômica e também sobre o que é ser um professor, o que é ser um pesquisador da semente. Então é um prazer e obrigado, viu? Uma honra, na verdade, estar aqui numa sexta-feira à tarde e para falar sobre sementes, que é a minha paixão. Então, obrigado a vocês que estão vendo o podcast e obrigado principalmente a você, professor, por ter vindo aqui com a gente para essa conversa. Estou às ordens. Só me convidar de novo que eu venho para cá. Tá bom? Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.